Preocupante demais a situação no México, na região de Jalisco, e o brasileiro com esse nome, o nome dessa região, dessa cidade, faz uma memória afetiva funcionar de uma maneira muito, muito ligada ao futebol, porque se lembra de quando o Brasil disputou a Copa do Mundo e lembra do estádio, lembra da cidade e o que aconteceu por lá. Depois você passa um tempo falar sobre o assunto, quando o nome é mencionado de novo, você faz imediatamente uma conexão. A situação agora é terrivelmente preocupante, porque realmente o que é um dos caras mais procurados, líder dos principais cartéis do México, foi morto e com um desenrolar de ações de violência bastante expressivo, com morte de policiais, morte de outras pessoas ligadas a ele, fechamento de escolas, de órgãos públicos. A situação no México nunca foi fácil, pelo menos nas últimas décadas tem sido dessa forma, Zaidan, mas agora de uma maneira muito preocupante, porque o personagem dessa ação é bastante relevante para esse processo todo que envolve a grande máfia, enorme máfia que existe no território mexicano e que tem importância para todo o planeta. Essas reações, quando há uma liderança, né, desses grupos criminosos organizados, elas são muito parecidas, né? Nós já assistimos a situações assim em São Paulo, no Rio de Janeiro, e muitas vezes, inclusive, uma parte da população de certo lugar é obrigada a participar de manifestações, etc. Agora, no México, tudo é muito superdimensionado, porque esses grupos, eles são verdadeiros exércitos, né? Com armas muito potentes. Para se ter uma ideia, na operação que deveria resultar em captura, e acabou havendo a morte do líder do cartel, a polícia encontrou os soldados também, porque houve participação da polícia, ali da região de Jalisco, do Exército, da Guarda Nacional, e, segundo o próprio governo mexicano, com alguma cooperação dos Estados Unidos. Não se sabe se apenas no campo da inteligência, mas alguma participação houve dos Estados Unidos. Mas eles encontraram veículos blindados, lançadores de foguetes, armamento extremamente pesado, armamento de guerra. Então são grupos muito bem armados. O fato é que uma das características desse cartel, que é chamado de nova geração, né? Uma das características desse cartel é atacar forças de segurança em ações ousadas. E não é ataque contra uma delegacia, não, ataques contra quartéis, inclusive. E também, além daquilo que é do cotidiano dessas ações criminosas, né? Achaques contra empresas da região, etc. E esse grupo tornou-se rival, inclusive, do cartel de Sinaloa, por muito tempo o mais forte e importante do México. Então, foi uma perda pesada para esse grupo e a reação foi violenta. A última vez que eu vi, 25 integrantes da Guarda Nacional haviam sido mortos. Não sei se esse número aumentou, mas 25 integrantes da Guarda Nacional, um número muito expressivo, é uma situação de guerra. E é bom lembrar que dessa vez chama muita atenção por ser em Guadalajara, por ser na região de Jalisco, mas isso ocorre com muita frequência em pequenas cidades, principalmente do sul do México e de algumas partes do litoral mexicano. Regiões que são controladas inteiramente, com o comércio sendo controlado, produção industrial sendo controlada, incapacidade total das forças de segurança, quando não há simplesmente a absorção dessas forças de segurança. Elas passam a trabalhar, na verdade, para os grupos traficantes. E há um outro ponto, né? Inclusive esse líder do Nova Geração que foi morto, ele tinha treinamento militar, ele foi policial por muito tempo e depois migrou para o crime com esse conhecimento adquirido no treinamento dado pelo Estado e pelo volume de dinheiro que eles movimentam, com muita facilidade eles conseguem armamento muito moderno.
que sai, via de regra, dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que o Trump reclama que há uma entrada em quantidades imensas de droga na fronteira dos Estados Unidos com o México, ele deve ser lembrado pelo governo mexicano que grande parte desse armamento dos cartéis sai dos Estados Unidos, né, Ronald? Zaidan, isso tem alguma relação com os encontros que acabaram acontecendo envolvendo Donald Trump, a Cláudia Sheinbaum, e na questão de oferecer apoio na captura, busca, prisão e, nesse caso específico, morte de traficantes que têm relevância nesses cartéis? Primeiro, tem algo de pressão por parte dos Estados Unidos ou algo diferente na postura da Sheinbaum para lidar com esse tema, ou tudo faz parte de um processo que já acontece desde os presidentes anteriores? Tem relação direta, Ronald, direta. Porque a Sheinbaum, ela tem uma concepção que, se não é a mesma, é parecidíssima com a do López Obrador, né? O López Obrador encerrou aquelas operações de guerra que foram feitas desde Felipe Calderón, outros presidentes mexicanos, principalmente aqueles que eram do PAN, né, o Partido da Ação Nacional, e que apostavam que a militarização do confronto resolveria o problema e haveria a extinção dos cartéis. Os cartéis continuaram fortíssimos, continuaram ganhando muito dinheiro, continuaram com todas as suas operações e encararam essas operações militares. Responderam bala com bala. E a Sheinbaum, ela procura ter uma política de combate muito parecida com a do López Obrador, né? Que é tentar, primeiro, afastar crianças desse ambiente, com mais escola em tempo integral, presença do Estado, não só a presença armada, mas a presença do Estado em forma de infraestrutura, de serviços básicos, etc. E, claro, ao mesmo tempo fazendo o trabalho de repressão. Então, não há a menor dúvida que o ataque a um cartel tão importante, diretamente ao seu líder, e numa operação que militarmente era custosa e difícil, mas foi realizada, não há dúvida que foi um sucesso a operação militar, isso tem a ver com as pressões dos Estados Unidos, né? Porque o Trump, ele sugeriu e depois passou da sugestão à ameaça. Ele sugeriu e depois ameaçou mandar tropas para o México, e quando ele sugeriu, ele estava solicitando ao México uma conversa a respeito. Ouviu? Não. Quando ele ameaçou, ele falou em operar a revelia do governo mexicano. Simplesmente botar tropas no México, dizendo que isso corresponde às necessidades de segurança nacional dos Estados Unidos. Aí a Sheinbaum conversou bastante, conversou com ele, conversou com o Marco Rubio, conversou com o secretário de Justiça e prometeu máxima colaboração. Então não há dúvida que a pressão dos Estados Unidos foi decisiva para essa operação policial militar.